E aí, galerinha, hoje a gente vai falar aqui sobre sepse. Confesso que esse é um dos assuntos que sempre me intrigou muito, me gerou muita confusão, porque tem muitas mudanças, é um dos assuntos que mais tem atualizações constantes, certo? E isso traz realmente confusão, tá? Então hoje a gente vai aqui esclarecer tudo, mas eu vou me apegar muito mais às definições atuais, vou deixar as antigas um pouquinho de lado, porque o objetivo aqui do canal não é prova, é o aprendizado para o dia a dia, belezura? Então segura aí, que a gente vai iniciar agora sobre sepse. Bom, para começar, vamos falar da definição. O que danado é sepse? A gente escuta, né, no senso comum, é uma infecção generalizada e tal. Isso fica meio abstrato, subjetivo, mas, por definição, o que é que acontece? A gente tem um processo infeccioso que gera uma resposta exacerbada, e essa resposta é uma resposta imune exacerbada, que provoca modificações no corpo da gente, que culminam com falência orgânica. Beleza, deu para entender, mas como é que isso acontece? Isso ficava na minha cabeça meio que no mundo imaginário ali, e de uma forma definitiva, o cerne do problema é uma vasoplegia, é um problema no sistema vascular. Como é que isso acontece? O que acontece é uma quebra na homeostase vascular. Eu tenho uma produção de citocinas, interleucinas, TNF-alfa, que provocam uma vasodilatação e uma alteração da permeabilidade do vaso. Ou seja, o vaso fica grandão e fica muito permeável. O conteúdo que está ali dentro fica sem pressão, fica sem vazão e, consequentemente, não chega suprimento para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, e que, por conta disso, entram em falência orgânica, ou antes disso, na verdade, em sofrimento tecidual. Tá? Então, sofrimento tecidual e depois falência num processo mais avançado, num processo mais grave. Então vocês começam a entender um pouquinho qual é o cerne dessa mudança, né, hemodinâmica. Se eu tenho um aumento do calibre, né, há uma vasodilatação, a resistência vascular sistêmica cai. Lembrem, né, o débito cardíaco é igual à resistência vascular sistêmica vezes a frequência cardíaca. Logo, minha frequência cardíaca aumenta para tentar compensar e manter o débito. Outra coisa é uma tendência clara à hipotensão, meu vaso está lá, grandão, está plégico, tá? E com perda ali, né, por conta do aumento da permeabilidade de líquido do intravascular, certo? Outra coisa, você vai ter que lembrar aqui com muita clareza e muita atenção. Sepse é um quadro grave. Para você ter uma ideia, quando eu fecho o diagnóstico de sepse, cerca de 3 em cada 4 pacientes vão acabar sendo entubados, tá? Então é uma condição que você tem que manejar com muito afinco, né, e obedecendo alguns bundles que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Mas antes disso, vamos entender como é que eu fecho o diagnóstico de sepse. Porque é uma coisa ainda também meio abstrata, que mudou muito no decorrer dos anos, mas vou mostrar para vocês aqui agora que não tem nada de abstrato. Abstrato é uma coisa extremamente prática e direta. Para eu fechar o diagnóstico de sepse, eu tenho que ter um SOFA maior ou igual a 2 e uma infecção confirmada ou presumida. Beleza? Deu para entender isso aqui tranquilo. Porém, o que danado é SOFA? Bom, essa sigla significa Sequential Organ Failure Assessment Score. Traduzindo, né, é uma avaliação, um score de avaliação sequencial de falência orgânica. Então, volta lá naquele pensamento da gente que o vaso está pléstico, não chega conteúdo para os órgãos e para os tecidos começam a entrar em falência orgânica, então SOFA é um score que avalia o grau de falência orgânica geral. Então, se você pegar aqui os pontos do SOFA, eles vão avaliar exatamente sistemas. Sistema neurológico, sistema cardíaco, vascular, sistema respiratório, certo? Então, vou colocar aqui direitinho, e essa tabela tem vários números, via de regra, não precisa decorar esses valores, né? Você vai, na prática clínica, você vai usar um aplicativo, um celular, uma internet para fazer esse cálculo, certo? Para a prova, infelizmente, tem que ter alguma noção desses valores aqui. Então, vamos destrinchar isso aqui devagarzinho, saca só. Bom, avaliando aqui agora, vocês podem ver que eu tenho aqui a avaliação do sistema respiratório, através de um índice, né, de ventilação e perfusão. Eu tenho aqui a avaliação do meu sistema cardiovascular, através do uso ou não, né, de droga vasoativa. Avaliação do meu fígado,
da patência hepática, aqui através da bilirrubina, da coagulação, né, avaliando aqui as plaquetas, vou ter aqui a avaliação do meu sistema renal, né, através da creatinina ou do débito urinário, e por fim, a avaliação do meu sistema nervoso através da escala de coma de Glasgow. Então, se eu tiver, para confirmar a sepse, né, se eu tiver uma infecção presumida ou confirmada e um SOFA igual ou maior do que 2, eu fecho o sepse. Beleza? Fechado. Mas que danação é o QSOFA ou Quick SOFA? Devem ter pensado sobre isso aí, né? O Quick SOFA é um mecanismo de triagem. Preste atenção. O SOFA, para eu fechar aqui o SOFA, eu preciso de exame laboratório. Quando eu vou ter esse exame laboratório, é assim que o paciente chegar na emergência. Então, no paciente que chega na emergência imediatamente, não tendo em mãos, né, esses exames para fechar esse diagnóstico, eu posso usar o QSOFA, o Quick SOFA, para estimar a probabilidade desse paciente ter sepse ou não. Então, um Quick SOFA maior ou igual a 2 fecha ali a probabilidade desse paciente ter sepse. Eu vou tratar como sepse e vou esperar chegar, né? Chegar aos laboratórios ali, chegar as informações para eu fechar esse diagnóstico. E o que é que entra na avaliação do Quick SOFA, né? Eu vou avaliar a frequência respiratória do paciente, que se tiver maior ou igual a 22, pontua 1. Eu vou avaliar a pressão arterial sistólica, que se tiver menor do que 100, também pontua 1. E atenção aqui, porque a gente está muito acostumado a usar PAN, né? Principalmente do conceito de choque séptico, que vamos ver mais para frente. Aqui é pressão arterial sistólica, tá? Muita atenção. E eu vou avaliar a escala de coma de Glasgow, que se tiver menor do que 15, também pontua 1. Então, se eu fizer 2 ou 3 pontos, né, 2 ou mais, eu fecho aqui um Quick SOFA positivo, né, e a probabilidade estatística desse paciente estar em sepse é grande. Então, eu começo a tratar como sepse e espero, né, chegar no laboratório para fechar esse diagnóstico. Outro conceito aqui que é importante a gente trazer já de cara é o conceito de choque séptico. Tá? O que é o choque séptico? Eu vou ter aqui fechado sepse, ou seja, infecção confirmada ou presumida e SOFA maior ou igual a 2. Nesse contexto, eu ainda vou ter mais duas coisinhas. A primeira é uma PAN menor do que 65 milímetros de mercúrio, mesmo em detrimento ali da expansão volêmica adequada, ou seja, há uma necessidade aqui de introdução de droga vasoativa, que a gente vai ver mais para frente, e o lactato maior ou igual a 2. É I, não é OU, tá? Então, sepse confirmada, você vai fazer tudo aquilo, né, com SOFA, e lactato maior ou igual a 2, e a necessidade de droga vasoativa para manter a PAN acima de 65, ou seja, uma PAN menor do que 65, só com a expansão volêmica. Beleza? Isso aqui é o conceito de choque séptico. Vamos agora entender um pouquinho do quadro clínico. O quadro clínico ele vai variar bastante, decorrendo de que tipo de infecção a gente vai estar lidando. Então vão ter manifestações clínicas ligadas a essa infecção específica, né? Pulmonar, respiratória, urinária, partes moles, e vai ter, né, um quadro clínico que vai ser comum a todo tipo de situação que provoque esse tipo de exacerbação, né, sistêmica e, obviamente, má perfusão tecidual e lesão a órgãos específicos. Se liga aqui nessa tabelinha que vocês vão entender bem direitinho. Saca só. Então, vê só. Eu tenho aqui sintomas sistêmicos gerais, né? Febre, taquicardia, taquipneia. E eu tenho aqui disfunções orgânicas. Então, eu tenho aqui um rebaixamento do nível de consciência, hipotensão, extremidades, né, frias e pegajosas, mostrando ali um tempo de enchimento capilar aumentado, tá? Eu tenho aqui o mottling. O que é mottling, pessoal? Vocês estão vendo essa figurinha do lado? Essa espécie de livedo, tá? É um sinal, né, de má perfusão e também mostra a gravidade do processo. Vocês estão vendo aqui que tem basicamente 3 estágios, mostrando aqui, mas são estágio 2, 3 e 5, é de 1 a 5 essa classificação. Estágio 5 aqui como ponto mais avançado, tá? Dispneia e oligúria. O paciente chegou para você fez o Quick SOFA e levantou a suspeita de sepse porque deu 2 ou 3 no Quick SOFA. Sepse é uma emergência e deve ser tratada na sala vermelha ou na UTI. Chegando lá, você vai fazer o atendimento inicial, lembra, né, do MOV, você vai monitorizar esse paciente, você vai pegar 2 acessos venosos, você vai colocar ele em oxigenoterapia se precisar e coletar exames. Dentre os exames aqui, eu já gostaria de pontuar o exame do lactato. Vamos fazer aqui uma analogia, né? Ácido lático geralmente aparece ali, né, na pessoa que está fazendo atividade física, por exemplo, que mostra desgaste celular, né, onde o músculo começou a fazer um processo de anaerobiose, né, não tem mais ali capacidade de fazer energia, gerar energia, fazer ATP com oxigênio. Então,
a presença de lactatemia elevada mostra pra gente que existe sofrimento tecidual. E no caso da sepse, não é por excesso de atividade física, né? E sim por todo aquele descarrilhar imunológico que acaba ocasionando uma disfunção no vaso, uma disfunção na hemostasia e, consequentemente, um sofrimento tecidual, tá? Então, depois que você colocou na vermelha, monitorizou, botou os 2 acessos, colheu os exames, o que a gente vai fazer agora? O Surviving Sepsis trouxe pra gente o bundle da primeira hora, né? O Golden Hour, né? Nessa primeira hora, a gente basicamente tem que fazer 3 coisas. A primeira coisa é reposição volêmica. A recomendação, assim, estritamente escrita no Surviving Sepsis é se o paciente apresentar hipotensão ou se o paciente tiver um lactato maior do que 4. Mas na prática, se você perceber, né, que clinicamente ele vai se beneficiar daquela reposição volêmica, fazer um cristalóide na quantidade ali de 30 ml por quilograma. Então, uma pessoa que tem 70 quilos, por exemplo, vai fazer ali 2.100 ml, tá? A segunda coisa que você tem que fazer na primeira hora é coletar culturas. A cultura highlight, a cultura rockstar que tem que ser colhida, são as hemoculturas. Você vai colher 2 amostras em sítios diferentes. As outras hemoculturas, as outras culturas, né? Urocultura, cultura de secreção traqueal, cultura, porventura, de uma lesão cutânea, você vai fazer de acordo com cada caso, certo? Então, vai ter situações que você vai dar preferência a um ou outro, certo? E a terceira coisa que você tem que fazer na primeira hora é iniciar a antibiótico terapia empírica. Gente, cada hora que você atrasa o início do antibiótico, há um aumento de em torno de 4 a 7% na mortalidade desse paciente, certo? Você lembrar de colher as culturas antes de iniciar o antibiótico, mas não retarda. É fundamental para o teu paciente que você comece muito agilmente o antibiótico. Deixa eu deixar um adendo para vocês. Em geral, como regra geral, né, na antibioterapia você vai sempre preferir o menos, né? O menos potente, o menos caro, o menos complexo. Enfim, você vai prezar sempre pela tentativa de não criar resistência bacteriana no perfil microbiológico lá do seu hospital. Porém, existe uma condição que você está autorizado a fazer um tratamento nuclear. Como assim? Você pode começar um antibiótico de espectro mais amplo. Vou dar um exemplo. Você pega um paciente gravíssimo, choque séptico, entubado, precisando de Inora em altas doses, está muito grave. Esse paciente, você vai iniciar um antibiótico ali, um ciprofloxacina oral? Vai iniciar um Rocefin? Provavelmente não, né? Vai ser de pouca eficácia, vai ser muito pouco para o que o paciente de fato precisa. Então, a priori, você pode iniciar um antibiótico de espectro mais amplo e depois desescalonar tanto pela cultura que vai chegar, né, pelas culturas que você colheu, ou até pela melhora clínica do paciente. Depois da primeira hora, uma das coisas que você tem que fazer é reavaliar a lactatemia. Então você vai, depois da primeira hora, redosar o lactato e avaliar se há queda no valor de lactatemia para mostrar que o que você está fazendo está adequado. Coisa que você vai avaliar depois da primeira hora é se o paciente está respondendo bem, né, à reposição volêmica e se os níveis de pressão arterial, né, de pressão arterial média, estão adequados. Então, se o paciente, depois da reposição volêmica da primeira hora, não tiver ali com a PAN igual ou maior do que 65, você pode iniciar droga vasoativa de forma precoce. Inclusive, não precisa esperar essa primeira hora, tá? Se você notar que no desenrolar da expansão volêmica, o paciente está progredindo, né, com hipotensão severa, você já pode começar antes. Mas, via de regra, primeira hora, fez a reposição, 30 ml por quilograma, não deu ali o que você esperava, não manteve nessa PAN em níveis acima de 65, você pode iniciar aqui droga vasoativa, tá? Outra coisa, é bem importante que depois que você inicie, né, droga vasoativa, você constantemente ali avalie a resposta, a fluidorresponsividade do paciente. E para isso existem algumas maneiras, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas elevar as pernas do paciente a 45 graus, né, fazer ali a variação do pulso periférico, certo? A variação do volume sistólico, que você pode avaliar através de um exame, um cateter de Swan-Ganz ou um ecocardiograma, você pode fazer isso, tá? Beira-leito. E através da variação da complacência da veia cava inferior, através de um exame que hoje ficou muito popular, né, chamado de POCUS, que é o Point of Care Ultrassom, né, ultrassom
que você vai fazer ali à beira-leito, que traz muitas informações para a gente. Outro ponto relevante é a escolha da segunda droga, tá? Então, caso haja necessidade de usar outra DVA, se o paciente não der ali nenhum indício, né, nenhum sinal de que existe algum comprometimento cardíaco, você escolhe, né, a vasopressina, uma opção, e caso haja, né, sinais ali da cardiomiopatia da sepsis, você vai dar prioridade à adrenalina e à dobutamina, que nesse caso é um inotrópico, né, positivo, que vai melhorar a contratividade cardíaca, e assim você consegue estabilizar melhor o seu paciente. Metas, né, que você tem que manter nesse paciente, dentre elas, uma hemoglobina maior do que 7, uma glicemia, né, entre 140 e 180, inclusive pesquisas mostraram que glicemias maiores ou menores interferem negativamente no desfecho. Tá? Você tem que manter uma escala ali de RAS menor do que 2 ou menos, né, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que são uma escala de sedação, né, para manter esse paciente bem adaptado à ventilação mecânica. Inclusive, a ventilação mecânica deve ter um volume corrente, né, menor do que 6 ml por quilo, certo? E uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de mercúrio. A dieta desse paciente tem que ser preferencialmente interal. Outra coisa, esperem um nível de estabilidade para iniciar essa dieta, tá? Não iniciem a dieta com o paciente instável. Para a gente fechar, eu vou dar aqui um passo a passo bem objetivo e bem direto de como seria o tratamento de um paciente em sepsis shock séptico, tá? Então, na primeira hora, você vai começar o quê? Reposição volêmica. Você vai fazer 30 ml por quilo de peso nas primeiras 3 horas. Né? Nesse período, você vai avaliar a fluido-responsividade do paciente para ver se ainda cabe mais volume, né? Se o paciente ainda aguenta, se o paciente responde bem ao volume que você está fazendo. Tá? Existe aqui um asterisco em relação à albumina. Algumas literaturas recomendam que pacientes que precisam de grandes quantidades de volume vão se beneficiar do uso da albumina. Lembrando que a albumina, né, ela vai trazer o líquido de volta para o intravascular, ela vai fazer um efeito osmótico aqui positivo, mas não existe, né, uma recomendação exata a partir de que volume, né, eu vou fazer a albumina. Essa recomendação, ela não existe. Segundo passo em relação à droga vasoativa. O que é que eu preciso fazer para manter a minha PAN maior ou igual a 65? Fiz volume, não está resolvendo, eu vou entrar com a droga vasoativa. A primeira escolha vai ser a noradrenalina. Em segundo lugar, você tem a vasopressina. Em último lugar, a dopamina. Em situações especiais, você vai ali olhar com carinho, né, para adrenalina e para dobutamina, pensando em alterações cardíacas, né, onde você chega ali na cardiomiopatia da sepsis, que é uma das etapas, né, do progredir dessa condição. Nessa primeira hora, você já tem que ter colhido as culturas, né, que preferencialmente são 2 hemoculturas em sítios diferentes, e a depender da situação, você vai escolher outras culturas. Então, por exemplo, o paciente chegou com uma infecção respiratória, você pegar a cultura de secreção traqueal, infecção urinária, urocultura, e por aí vai, tá? E vai escolher, né, o antibiótico que você vai começar. Você tem que aqui começar um antibiótico de espectro largo, de um espectro maior. Lembra, pode ser que se você fizer um de espectro menor, não seja o suficiente para resolver o problema desse paciente. Então, você tem uma certa permissividade aqui para ser um pouquinho mais agressivo. Nesse período, né, você vai muitas vezes estar lidando com um paciente ali que está entubado, né? Lembre que 3 a cada 4 vão acabar sendo entubados. E nesse contexto, lembrar das metas, né, que a gente conversou, de glicemia 140 a 180, manter esse paciente com a hemoglobina acima de 7, caso esteja abaixo, né, controlar sangramentos e fazer ali hemotransfusões. Lembrar de trale. Alguém lembra aí o que é trale? Vou deixar isso aqui em aberto, tá? Escreve nos comentários se alguém lembra aí o que é trale. Voltando, você vai manter ali na sua ventilação, né, o paciente com a escala, com a sedação, obedecendo a escala de Reis ali, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? Você vai manter, né, esse paciente com parâmetros ventilatórios com um volume corrente ali menor do que 6 ml por quilo e com uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. Deixei para o final uma partezinha importante, tá? Que geralmente é cobrado em prova e que gera alguma dúvida. Em pacientes que não respondem, né, à reposição volêmica e à droga vasoativa, você tem a opção de fazer a corticoterapia. A corticoterapia você vai fazer com a hidrocortisona, numa dose que é de 200 miligramas dia, e não existe um tempo estimado para o tratamento. Né? Vocês devem entender o porquê da escolha da corticoterapia. Lembrar que a sepse, né, tem no seu cerne da fisiopatologia uma resposta imune, né, então uma resposta do organismo, né, em relação à defesa. Por isso a ideia do corticoide, e você vai fazer, apesar de não ter uma definição ali exata de quantos dias, de 5 a 7 dias, tá? Com hidrocortisona endovenosa.
finalizamos assim nossa aulinha de sepsis, né? Então, curte aqui, deu mau trabalho fazer, compartilha, segue a gente aqui no canal, tá? E vamos lá, semana que vem, certamente, a gente vai estar aqui com outra aula que vai manter, né, essa mesma lógica de seguir intensiva a princípio. Beijão no coração de vocês e nos vemos!